Senhor presidente, glória a Deus pela vida de todos nós, amém? Colegas vereadores, funcionários desta casa, colegas da imprensa, mais uma vez eu cumprimento meu amigo Marco Aurélio Dessa, que assumiu recentemente a diretoria da comunicação desta casa. Eu quero inicialmente agradecer a Deus, senhor presidente, pela oportunidade de estar aqui entre os colegas vereadores, vereadoras, como titular, de fato, vereadora Carla Sarney. Depois de 5 eleições disputadas, a gente sente que as outras 4, vereador Chaguinhas, foram uma escola de Deus, em que a gente vai aprendendo e sendo forjado por Deus para, com o tempo, ganhar mais experiência, mais capacidade de diálogo e, antes de tudo, da capacidade de diálogo, a capacidade de ouvir a voz das ruas, ouvir os colegas, para que a gente, tendo essa sensibilidade mais aflorada, possa corresponder às expectativas da nossa cidade. E a gratidão a Deus é muito especial, porque alguns colegas talvez não sabem, mas na nossa primeira campanha nós tivemos em 2004, vereadora Carla Sarney, 1.782 votos. Depois, em 2008, tivemos 2.909 votos, deixamos de nos eleger por 80 votos. Em 2012, 4.369 votos. Em 2016, 4.075 votos. Aí, em 2019, nós tivemos um problema de saúde sério, que foi um câncer, e passamos praticamente todo o ano de 2019 internado. Mas Deus nos abençoou com a saúde. Inclusive, eu no hospital me questionava a Deus, Jonatas. Eu dizia: Senhor, tu queres ainda que eu me envolva com a política? Porque eu estou aqui dentro e está tudo acontecendo lá fora. Mas foi ali no leito que Deus me deu uma alternativa e me mostrou como eu deveria proceder para que hoje eu pudesse estar aqui. E aí veio 2020 e nós tivemos 2.506 votos. Uma votação bem menor do que as duas anteriores. E aí fica claro para a gente que o que diz em Romanos, que Deus é quem estabelece as autoridades, porque nós estamos aqui como autoridades representando a nossa população. Quer dizer, para quem teve antes 4.300, 2.900, 4.075, a gente se elege com 2.500. Fica claro a mão de Deus, né, nos estabelecendo como autoridades, assim como todos os colegas, para trabalharmos em favor da nossa cidade. Então, a gente agradece a Deus, a minha família, a minha esposa, a minha mãe, minha esposa que foi quem coordenou a nossa campanha. Ao longo dos 45 dias de campanha, nós ainda tivemos uma situação de uma internação durante 8 dias, que nos afastou da campanha, ficamos internados durante 8 dias, de modo que eu andei, literalmente, durante 13 dias. Outros 32 eu não tive condição, ia para a porta da igreja entregar material, mas Deus nos abençoou com a nossa eleição. Agradecer aos 2.506 votos, pessoas que, em meio à pandemia, saíram de suas casas para votar em mim, para votar nos colegas, e nos elegerem no universo de 950 candidatos. De modo que nós todos devemos ter, em primeiro lugar, o sentimento da gratidão a esse eleitor, da gratidão ao nosso eleitor, que se dispôs a votar, a cumprir o seu papel como cidadão e nos eleger para trabalharmos pela nossa cidade. Agradeço a minha igreja, na pessoa do pastor Joaquim, líder da nossa igreja, Batista do Angelim também. Senhor presidente, ao longo dos ocorridos nessa semana, movimentações legítimas de cada colega vereador, dos blocos, inclusive, já estou sabendo que tem um terceiro bloco sendo construído no dia de hoje, e eu fico feliz porque é da democracia e precisa, é importante que seja assim, mas eu queria trazer uma observação a todos os colegas. No ano de 2014, eu tive a oportunidade de estar aqui na condição de suplente, e o vereador titular era o vereador Estevão Aragão. E eu orei a Deus para que ele me desse uma estratégia, vereador Nato, para que fosse positiva para a cidade. Eu sabia 4 meses, é 4 anos em 4 meses, né? Eu tinha que marcar. E aí Deus me falou de dar entrada com requerimento, convidando naquela ocasião todos os candidatos ao governo do Estado. O Flávio Dino, o Edson Lobão e tantos mais. Pedrosa, do PSOL, inclusive, professor Pedrosa.
e todos estiveram nessa casa. A exceção foi o Edinho Lobão, porque o dia que seria do Edinho Lobão havia acontecido um acidente com a mãe do deputado federal Juscelino, e aí ele não veio. E aí o governador eleito hoje, Flávio Dino, esteve praticamente sozinho para falar a todos os vereadores. E naquela ocasião foi dado um documento em que nós apresentávamos a proposta que aquele que fosse eleito governador assumiria o compromisso de trabalhar em parceria com a Prefeitura de São Luís e com esta casa, a Casa Legislativa da cidade. E por que aquele requerimento era importante, vereador Jonatas? Porque um pouco antes, a então governadora Rosiana Sarney havia encaminhado uma proposta para a Assembleia Legislativa para fazer a via expressa, que liga nada mais, nada menos do que uma avenida de São Luís a outra avenida, ou quase que um shopping a outro shopping, a Carlos Cunha com a Daniel de Latouche. Então, aquela votação que foi na Assembleia Legislativa tinha que ter passado, na verdade, pela Câmara de Vereadores. E a gente considerou aquele ato deselegante com esta casa. E daí a importância para que os candidatos ao governo do Estado assinassem um compromisso que aquele que fosse eleito iria trabalhar respeitando a Prefeitura, em parceria com a Prefeitura, com o prefeito daquela ocasião, que seria o Edivaldo Holanda Júnior, e respeitando esta Casa Legislativa, que é quem de fato representa São Luís. Quis Deus que nessa última eleição, e todos sabem aqui, cada um teve o seu candidato a prefeito, o meu candidato a prefeito foi o Duarte Júnior, do PRB, mas quis Deus e a população a eleição do candidato Eduardo Braide, com quem eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar no governo de José Reinaldo Tavares e no governo do prefeito João Castelo. E a gente tem que respeitar a vontade popular. Mas eu continuo com o mesmo sentimento daquela época de 2014, de trabalhar pela nossa cidade, porque ela é a razão de nós estarmos aqui. E todo o meu esforço durante esses 4 anos será por cada cidadão ludovicense, tanto que votou em mim como que não votou, porque nós somos parte de uma mesma cidade. O país é um termo, mas onde as pessoas moram é no município, é na cidade. E aí é importante que tenhamos um compromisso, apesar de todos os blocos, que, como disse, é legítimo do parlamento, o bloco da oposição, o bloco da situação, o bloco independente. A gente faz parte de um bloco, eu, vereador Aldir, vereador Chico Carvalho, vereador Daniel Oliveira e também a vereadora Rosana da Saúde. Nós temos o nosso bloco, né, para somar com a cidade, para somar nas ações do governo do Estado também, em favor de São Luís, as ações do prefeito Eduardo Braide. Então, o que a gente queria colocar para cada colega é que, acima de tudo, tenhamos a compreensão que a minha causa é a mesma causa da vereadora Carla Sarney, é a mesma causa da vereadora Noelle, é a cidade, vereador Chaguinhas, que, acima de tudo, não precisa haver aliança política entre o Flávio Dino e o Eduardo Braide. Cada um segue seu rumo político, é da política, não é? Mas nós precisamos estar alinhados em favor da cidade. Assim como foi o Flávio Dino, que o grande discurso, e aí eu falo discurso de fato, não é apenas uma retórica, mas um discurso que se tornou realidade, era o quê? Da parceria por São Luís, enquanto o Edivaldo Holanda Júnior era o prefeito da cidade. Da parceria, da aliança, governo do Estado e prefeitura. Eu pude viver, nós vimos, apesar da minha juventude, eu tenho apenas 46 anos, mas eu vi Jackson Lago, eu vi Conceição Andrade, tendo do outro lado um governo sem ser aliado, mas eu vi Jackson Lago ainda sendo aliado da Rosiana Sarney, fazendo parcerias em favor da cidade, não tem comparação. Depois eu vi João Castelo sem ser aliado de Rosiana Sarney, é muito ruim. Vi os 2 primeiros anos de Edivaldo sem a Rosiana Sarney, foi muito ruim também. E vi depois 2 anos e mais 4 do Edivaldo Holanda Júnior, tendo o Flávio Dino como aliado da Prefeitura de São Luís. E gostaria muito, como diz o Martin Luther King, eu tenho um sonho de ver Eduardo Braide e Flávio Dino sendo alinhados pela cidade. Não precisa, eu repito, serem aliados políticos. É da política que tem a oposição. Faz parte da política e ninguém pode roubar essa legitimidade de situação e de oposição. Mas o sentimento que tem que queimar em nossos corações, sobretudo nós, e nós, vereadores,
estejamos aqui, quem seja oposição ao prefeito Braide, acho que até aqui não tem nenhum nesse momento, apesar do discurso feito aqui pelo vereador Jonatas, ou do Marquinho na quarta-feira, mas eu entendo que, apesar de ter sido um discurso de alerta, de observações, ou crítico a essa ou aquela situação, mas acho que ninguém até aqui se posicionou como oposição. Vereador, o senhor me permite uma parte? Sim, senhor. Jonatas foi alertando para um problema, e é legítimo do vereador fazer isso. Não é porque senão nós vamos ser aqui só para acompanhar, não. É legítimo, a gente tem que observar onde estão os problemas para poder ajudar o poder executivo. Mas, acima de tudo, precisamos ter o sentimento do todos por São Luís. Eu conversava com o vereador Aldir Júnior, inclusive, para que a gente coloque o nome do nosso bloco Todos por São Luís, porque foi um projeto que, quando eu estive na Secretaria de Comunicação do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, e aí, numa madrugada, eu me lembro que o Edivaldo passava por um momento de muita dificuldade. O prefeito, o vereador Penha, há pouco falava, foi o prefeito que saiu mais bem avaliado da história da cidade. É verdade, passou 8 anos, com um volume de obras muito grande no último ano, sobretudo. E eu recordo que, em 2015, quando eu assumi, eu pensava assim, o que eu posso fazer para ajudar o Edivaldo a ir para as ruas o mais rápido possível, porque o grande dom do Edivaldo era o carisma, é a graça diante das pessoas. E o governador Flávio Dino estava assumindo dia 1º de janeiro, eu assumi dia 5 de janeiro, e Deus me mostrou um projeto que era o Todos por São Luís, que, na verdade, era o mesmo que o Jackson Lago fazia, que era o Conversando com a Cidade, e o Castelo fazia, que era o Cidadania para Todos. E aí nós fizemos o Todos por São Luís. E por que o nome Todos por São Luís, vereador Penha? Porque nós tínhamos um governo aliado, que era o do governo Flávio Dino, e eu recordo que eu fui junto com o prefeito, com a Camila Braga, nós fomos juntos até a FIEMA, nós fomos juntos até o SEBRAE, nós fomos juntos até uma reunião com o governador Flávio Dino, e o Márcio Gerri, inclusive, na época secretário de Articulação Política, defendeu uma ação conjunta em favor da cidade. E, de fato, em todas as ações do Todos por São Luís, nos bairros semanais, tinha a Prefeitura, tinha Governo do Estado, tinha a FIEMA, tinha a SEBRAE, tinha Tribunal de Justiça, de modo que a cidade ganhou. E os colegas vereadores, o Poder Legislativo estava presente enquanto eu estive junto na Secretaria de Comunicação, no bairro que fosse, se fosse ao São Cristóvão, a gente fazia questão de ligar para o colega vereador para que ele capitalizasse junto à sua comunidade, envolvesse a sua comunidade para receber aqueles serviços. De modo que o desejo do meu coração, ardente nesse início de mandato, e espero que continue vivo até o último dia aqui como vereador, nessa legislação, é que todos nós tenhamos, acima de tudo, o senso de responsabilidade e de compromisso para com a nossa cidade. E buscarmos, tem um bloco liderado pelo vereador Marquinhos, vereador Acho, vereador Paulo Vitor, com mais proximidade hoje junto ao governo do Estado, que a gente busque esse entendimento, vereador Paulo Vitor, de trabalharmos em parceria pela nossa cidade. Porque lá na frente, os mais cobrados pelo eleitor de São Luís, mais do que o Flávio Dino, seremos nós. Mais do que o Márcio Gerri, seremos nós, porque nós somos os legítimos representantes da cidade de São Luís. O Márcio Gerri, hoje deputado federal, o meu deputado federal, Marreca Filho, é um representante do Estado. Ele representa também São Luís, mas os legítimos somos nós. Quem mais vai ser cobrado, se o governo vai fazer algo, ou se a prefeitura vai fazer, seremos nós, vereadores. Nós fomos eleitos pela cidade. Então, esse slogan do Todos por São Luís, que a gente está colocando no nosso bloco também, é um sentimento e um compromisso, vereador Gutenberg, que eu vejo muito disso em Vossa Excelência, quando foi secretário de Saúde, inclusive, e aí quando ouvi atentamente o discurso do vereador Jonatas, eu me lembrei de uma frase sua, saindo numa matéria no Globo Repórter, que falava do caos na saúde pública brasileira e citou a situação de São Luís. E aí eu lembro que o doutor Gutenberg disse assim: hospital não é hotel, em que o cliente chega e o dono do hotel ou a recepcionista diz assim, não há vaga. Lembra disso? Não há vaga. No hospital, seja ele da criança, seja o Socorrão 1, o 2, o HTO ou o Carlos Maceira, quando chegar alguém, o que você diz? Tem que aceitar, tem que receber,
porque a pessoa está ali desesperada, com risco de morte, você vai dizer que não recebe? Você vai receber. E isso muitas vezes acaba gerando essas situações que são desagradáveis, mas a pessoa prefere estar ali numa situação interna, ainda que incômoda, ainda que nada confortável, mas tendo um olhar médico, mínimo que seja, mas tendo um olhar médico. É lógico que essa não é a melhor situação. Todos nós queremos uma saúde melhor, todos nós queremos uma educação melhor para as nossas crianças. Meu filho estuda em escola particular, mas eu venho da escola pública. Eu sei bem o que é a realidade da escola pública. Eu tive essa semana no Colégio Luiziano, onde eu estudei, inclusive com a secretária professora Ismênia. Eu sei o que é a saúde pública. Minha mãe trabalha com o Dr. Gutenberg no hospital e eu também já precisei da saúde pública. E é indiscutível que precisa melhorar. Mas, para melhorar de verdade, cada vez mais, vai precisar que cada um de nós, vereadores e vereadoras, buscamos os parceiros que tivermos, seja o deputado estadual, seja o deputado federal, seja o prefeito Braide, seja o governador Flávio Dino, seja o secretário Márcio Gerri, para que venhamos todos trabalhar pela nossa cidade. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades, para que tenhamos paz. Inclusive, orar pela paz da cidade, para que nós tenhamos paz. E já de uns anos para cá, eu tenho tido o hábito de todos os dias, sem falta, eu oro pelo presidente da República do nosso país, pelo governador do nosso estado, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, pela economia da nossa nação, pelo prefeito da nossa cidade, Edivaldo Holanda Júnior, quando esteve, agora Eduardo Braide, oro todos os dias e oro por cada colega vereador desta casa. Porque a Bíblia vai nos ensinando que a melhor maneira, vereador Paulo Vitor, de nós sermos bênção é abençoarmos. E a melhor maneira da gente poder contribuir para o bem da nossa cidade, pela Dona Maria do Anjo da Guarda, a Dona Antônia da Alemanha, o seu Pedro lá do Angelim, a Irlene, a Mirlene, para que a gente seja bênção na vida dessas pessoas, a gente precisa abençoar. A gente precisa orar, e tem os presentes que são materiais, mas tem os presentes que são espirituais. Há um mundo além desse daqui, palpável, material, e que converge, que conduz as nossas vidas. Então, quando a gente se coloca diante de Deus, se coloca nas mãos de Deus, as coisas convergem muito mais, porque é Ele quem conduz tudo, é Ele que estabelece as autoridades, é Ele que faz as coisas acontecerem. Então, se a gente quer o bem da nossa cidade, vamos todos colocar Deus em primeiro lugar, né, e trabalharmos todos, e buscarmos essa aliança entre prefeitura, entre governo do Estado. Ontem eu fiquei muito feliz, porque a principal pauta da minha campanha foi São Luís Empreendedora, e vi o prefeito reunido com o presidente do SEBRAE, meu amigo Albertino. Foi uma felicidade muito grande, porque é uma porta que se abre para o bem da economia da nossa cidade e da nossa gente. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, e todos por São Luís. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Batista. Parabéns.